Ei, gente, vocês estão bem? Eu tô muito bem, obrigada por perguntar. Primeiro vídeo do canal, gente, que emoção! Ai, eu lancei esse canal acho que em setembro e nunca postei. Ah, e finalmente, né, depois de tanto tempo, agora eu tô conseguindo postar. Minha ideia para o primeiro vídeo do canal é falar então como eu aprendi inglês. E já vou dizer aqui que eu roubei a ideia do Teacher Dilo. Se vocês não conhecem o Teacher Dilo, vai lá dar uma olhada no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição. Não sei como que faz isso ainda, mas eu vou descobrir. E dá uma olhada no vídeo dele, que é muito interessante a forma que ele aprendeu inglês sem sair do Brasil e sem tanto recurso, porque na época dele não tinha internet. Então eu não vou dar spoiler também, vocês vão lá assistir como é que ele aprendeu inglês, beleza? Eu comecei a aprender inglês, gente, eu já vou dizer aqui que eu nunca saí do Brasil, nunca morei fora. E eu não aprendo desde cedo, gente. Eu comecei a aprender com 21 anos, hoje eu tenho 25, fazer 26, inclusive. Meu aniversário está chegando 1º de janeiro. Sim, gente, 1º de janeiro é meu aniversário. É isso. Então, basicamente, 5 anos aprendendo e agora ensinando também inglês. Eu comecei, então, eu estava na faculdade de biologia. E nessa época, eu ainda tinha planos de seguir, fazer mestrado e tudo mais. E eu apresentava seminários, eu tinha que ler artigos em inglês na faculdade para apresentar os seminários. E como eu não sabia inglês, eu sabia zero de inglês, eu traduzia no Google Tradutor e ficava assim, às vezes, uma semana para traduzir um artigo de 5, 6 páginas e depois corrigir os erros de português do Google Tradutor e montar o seminário, apresentação, apresentar. E, gente, era muita. Eu percebi nisso que era muita perda de tempo traduzir. Então eu comecei a pensar, cara, eu tenho que saber, no mínimo, escrever e ler. O pensamento da pessoa. No mínimo, ler e escrever para eu poder fazer mestrado e conseguir escrever artigo, publicar artigo em inglês e ler artigos e tarará. Então foi aí que eu comecei a descobrir um curso do SESC que era gratuito e me inscrevi, entrei no curso do SESC, só que infelizmente esse curso era numa terça, 2h50 de tarde. E eu não pude dar continuidade. Acho que eu cheguei na segunda ou terceira aula, eu tive que sair porque eu arrumei um emprego. Saí, desisti do curso, infelizmente, e continuei procurando depois, nós continuamos procurando, eu e minha mãe, escolas, e descobrimos que o Number One, a escola Number One, tinha convênio com o programa Educar Mais Brasil, que é um programa do governo, onde você pode fazer cursos profissionalizantes pagando metade do preço. Então foi isso, eu fiz a inscrição pelo Educar Mais, iria pagar metade do preço e comecei a fazer meu curso. E, gente, caraca, para eu terminar esse curso, gente, foi tanta luta que, sinceramente, eu comecei a fazer o curso, eu já comecei errado, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha aula alguns sábados de manhã. Então, eu faltava muito do curso para ir para aula na faculdade, porque não tinha como eu deixar de ir para a faculdade para ir para aula. E foi passando o tempo e eu continuei na faculdade, continuei indo para as aulas do curso, não tinha muita noção de como é que aprendia. Um dia desses, eu estava falando com uma colega antes da aula e ela contando que ela viu outra pessoa conversando com o professor em inglês e tal. E a gente maravilhada com aquilo e ela, nossa, mas a fulana tá no CAF, que seria um nível intermediário. E eu falei, então é no CAF que a gente fala inglês, né? Não sei o quê. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí passou, assim, 2 anos e gente, eu não tô falando inglês. Tô chegando no CAF e não tô falando inglês. Tem alguma coisa errada comigo.
E eu falei assim, gente, semestre que vem eu vou chegar aqui falando inglês. Fui para a internet, comecei a pesquisar como que as pessoas aprendiam inglês. Fui pesquisando, acabei achando o vídeo do Felipe Neto de como ele aprendeu inglês com Friends. Eu fui vendo aquilo ali, ele falando, eu assistia o episódio com legenda em português, para eu ver como é que era a história, depois eu via com legenda em inglês, e depois sem legenda nenhuma, e ele disse que demorou mais ou menos 1 ano para terminar a primeira temporada fazendo isso. E eu achei interessante a ideia, né, da legenda, e comecei a fazer isso com Once Upon a Time, que era a série que eu assistia, já tinha assistido, comecei lá na primeira temporada de Once Upon a Time fazendo isso. Entendia nada, gente, nada. Beleza, continuei fazendo. Comecei também a ver vídeos curtos no YouTube Comecei com vídeos de maquiadoras. Comecei com um vídeo da Camila Coelho. Depois outras maquiadoras, até chegar num ponto que eu assistia vídeos de outras coisas, outros assuntos. Comecei vendo a Camila Coelho. Pegava um vídeo lá de 5 minutinhos, assistia. Depois eu assistia de novo, aí é que tá a sacada. Ia lá na engrenagem do YouTube, eu diminuía a velocidade do vídeo. Colocava 0,75, que é uma velocidade que vocês vão ver que se vocês mexerem, a pessoa vai estar falando mais devagar. Então eu fazia isso, assistia várias vezes com a velocidade no 0,75. Depois eu voltava o vídeo para normal, assistia de novo e eu percebi o quê? Que eu estava entendendo mais o vídeo, depois de fazer isso várias vezes, do que quando eu assistia da primeira vez. E fui fazendo isso com vários vídeos durante vários meses. E aí chega naquele ponto, né, que a gente consegue ler, consegue ouvir muito bem, porque a gente treinou o ouvido, e consegue escrever, mas não consegue falar. Como que desenvolve isso? Gente, tive que dar uma pausa porque estava sem memória, tive que ir lá esvaziar a lixeira antes de continuar. Então, sobre desenvolver a fala. Eu já assistia vídeos de outros professores que davam aula em inglês, estava assistindo vídeos em inglês, entendendo no mínimo aí 70%, e eu não estava conseguindo desenvolver a fala de jeito nenhum, gente. E todo mundo que aprende inglês vem falar isso comigo. Como que eu saí disso? Eu entrei num grupo que chamava The Fluency Challenge. Hoje o grupo chama The Influency Community. Se vocês quiserem entrar lá no Facebook, o grupo existe até hoje. E até hoje tem desafio semanal e tudo mais. Entrei nesse grupo, gente, eu não tinha coragem de postar. Eu fiz um post escrito mesmo em inglês. Eu acompanhava os vídeos das pessoas falando e comecei a fazer o desafio em casa, sem ninguém ver e tudo, no conforto, na zona de conforto da minha casa. Além disso, eu comecei a conversar com a Tatiane, atazanar Tatiane. Tati, se você estiver vendo esse vídeo, beijo, te amo. E, aliás, muito obrigada. Comecei a atazanar a Tatiane, gente, para ela me perguntar todo dia alguma coisa e eu responder em áudio. E ela escutava, gente, às vezes eu mandava um áudio longo e a menina escutava o áudio inteiro. Por isso que eu amo ela, né, gente? E é minha amiga até hoje. Então, isso é muito bom também. Mesmo que você não vá mandar os seus áudios para alguém, se você quiser fazer áudios ou vídeos e ter para você, é bom porque você consegue perceber aonde você está errando. E outra coisa é que eu preparava minhas respostas. Eu escrevia num papelzinho mais ou menos o que eu queria falar, dava uma ensaiada, depois gravava. E nesse momento você percebe o que você não tem de vocabulário, o que você não está conseguindo falar. Aí você vai pesquisa e isso vai ficando... É difícil no começo, mas isso vai ficando mais fácil, porque de tanto pesquisar e repetir, você acaba pegando as palavras e além de fazer listening, bastante listening também, você acaba tendo um vocabulário muito bom. Fazia isso, comecei a fazer aquela coisa de doido, que é conversar sozinha e ficar narrando meu dia sozinha. Falava, today I woke up at 7 a.m. I have to do the dishes, have breakfast. I'm gonna take a shower. I'm gonna wash my hair. Blá, 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 blá. Falando as coisas em inglês.
E o que eu não sabia, eu tinha que fazer o quê? Pesquisar. Então, esse é um exercício muito legal para descobrir o que você não sabe, procurar e aprender. Então, fazia isso, falava sozinha, comecei a conversar com a cachorra, muito amora, muito fofa. Até hoje eu falo, tenho umas conversas sérias com ela em inglês e ela me escuta, princesinha que ela é. E todo mundo me chama de doida até hoje quando eu falo que eu aprendi inglês falando sozinha, tá, gente? E foi mesmo, porque eu não tinha um amigo para conversar comigo e essas coisas todas. Também não tinha muita paciência, porque as pessoas que eram mais avançadas, elas não tinham paciência de conversar comigo. E eu também não queria muito conversar com outras pessoas e acabei aprendendo falando sozinha mesmo. Hoje que eu falo inglês, eu tenho com quem falar inglês, mas na época não tinha muitas com quem conversar. Tanto que eu ensino quem sofre disso também, junto comigo, que é possível sim aprender a falar falando sozinho. E tem a jogada, eu sempre ouvi muitos nativos pela Netflix e pelo YouTube, gente. Então, a questão de ter contato com o nativo, não necessariamente você precisa conversar ali no tete-a-tete com o nativo. Você pode ter sim contato com eles através da internet, através dos vídeos do YouTube e do Netflix. Então, eu sabia, as pessoas elogiam minha pronúncia, mas eu aprendi a falar direitinho porque eu ouvi e prestava muita atenção no jeito que eles pronunciam. E eu aprendo pronúncia muito ouvindo. Também cantava, não que eu cante bem, tá, gente? Mas eu tentava cantar certinho, treinar o TH principalmente, que é um som difícil. Eu tentava quando eu tava cantando. Gente, aprendi com muita música do Justin Bieber. Uma que eu indico, Never Say Never, Love Yourself. E todas as músicas do Justin, eu aprendi muito com as músicas dele. E eu tentava cantar direitinho. Na hora que tinha o TH, eu tentava fazer o TH bonitinho, porque eu queria mesmo treinar a pronúncia. E isso é muito bom, gente, porque a gente treina a memória muscular da gente. Vocês já devem ter ouvido falar de algum teacher, alguém falando que a gente não fala inglês do mesmo jeito que fala português. Do jeito que, por exemplo, português a gente tem o nosso que é bem anasalado, que para quem está aprendendo português é muito difícil, o tal do TH, tem que colocar a língua no dente, falar zã, era difícil pra caramba, mas aí depois de tanto repetir, de tanto fazer, isso se torna natural. Então você nem percebe que você está pondo a língua ali para falar. E foi assim, gente, que eu aprendi inglês. É ouvindo muito, falando sozinha mesmo e cara e coragem. E, gente, também tem um outro quesito que eu não falei, que é eu nunca desisti. Eu sempre, quanto mais eu passava vergonha, quanto mais eu errava, mais eu me dava força para poder continuar, porque teve uma situação quando eu estava bem no comecinho do curso, que eu falei uma palavra errada com a galera do projeto da faculdade, eles riram da minha cara. Para eles isso era só uma risadinha básica. Eles nem devem saber o tanto que eu fiquei chateada com aquilo e o tanto que aquilo doeu, gente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, eu vou falar inglês tão bem, mas tão bem que ninguém vai rir da minha cara mais. E foi isso que me deu força para continuar sempre fazendo tudo que eu estava fazendo, mesmo que fosse difícil, e continuar com o curso. E, gente, deixa eu contar, já quase esqueci de contar, esse vídeo já deve estar enorme, mas eu falei que foi difícil terminar o meu curso de inglês, porque, gente, eu perdi o emprego. Então, assim, não foi fácil, foi com muito sacrifício, porque eu tinha que deixar de comer lanchinho, eu não podia sair todo final de semana e comer BK igual eu gostava de comer meu BK, porque eu estava salvando dinheiro para pagar o curso de inglês. Então eu deixei de comer muito BK para pagar o curso, depois precisei de ajuda da família para terminar. E assim foi muita luta para terminar esse curso, gente, socorro! Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas ela fez um curso e tudo mais, mas gente, foi muita luta para pagar aquele curso.
e para conseguir terminar e hoje está falando inglês. Então, assim, não desiste, tenha o inglês como sua prioridade e pense que você é responsável pelo seu aprendizado, mesmo se você estiver numa escola, estiver fazendo aula com o professor, se estiver fazendo aula comigo, tenha isso em mente. E além de fazer aula, porque não é só fazer aula, tem que fazer imersão em casa, assistindo série ou qualquer coisa que você gosta, ouvindo podcast, o que seja do seu gosto, faça, porque isso vai te ajudar muito e é isso que faz a gente falar inglês, beleza? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale aqui, deixa nos comentários. Aproveite, já deixa nos comentários como é que vocês aprenderam inglês. Muito obrigada. Já me segue no Instagram, é @mywaytolanguages, que eu dou muita dica lá também. Muito obrigada e beijo, tchau!